56. Por isso pensei que deveríamos procurar nossos colegas de turma. Yuichiro disse. Parou e olhou de seu saio para Mitsuko. Um amanhecer já raiava e ela podia ver com nitidez como o rosto dele estava encardido de terra. Eles estavam sentados um ao lado do outro em meio aos arbustos, e óbvio que as mãos de Mitsuko estavam amarradas como sempre, e Yuichiro tinha enfiado a foice dela atrás das calças. Um pouco afastado dele, Tadakatsu Hatagami dormia profundamente. Ele ainda segurava sua arma e até chegou a amarrá-la à mão com um lenço. Depois que Mitsuko de alguma forma se juntou ao grupo, Tadakatsu insistiu que houvesse revezamento na hora de dormir. Concordo que será ótimo procurarmos os outros, mas antes disso, vamos dormir um pouco. Se estivermos acordados todo esse tempo, a cabeça não raciocina direito desse jeito. Depois de Yuichiro concordar, Tadakatsu instruiu. Primeiro será Yuichiro ou eu. Depois de nós, Mitsuko pode dormir. Yuichiro respondeu. Posso dormir depois. Logo, a ordem estava decidida. Segurando sua arma, ela deveria ter sido entregue a Yuichiro, que ficaria de vigília, mas Tadakatsu nem tocou nesse assunto e Yuichiro não protestou. Tadakatsu deitou e caiu no sono, em questão de segundos. Mitsuko imaginou que Tadakatsu não teria dormido até encontrar Yuichiro, nem tampouco depois de estarem juntos. O motivo? Ele devia temer que Yuichiro o matasse durante o sono. E embora Mitsuko pudesse ser muito mais duvidosa que Yuichiro, agora que estava com eles, mesmo se Tadakatsu adormecesse, Mitsuko e Yuichiro teriam que manter um olho em cada um. Por isso, desde que ele não largasse sua arma e ficasse atento, poderia afinal dormir. Logicamente, Mitsuko também não tinha dormido nada, mas isso não era difícil para ela. Mitsuko era muito mais durona que a média dos estudantes. Yuichiro e Mitsuko permaneceram em silêncio por um tempo, mas então ele começou a narrar para ela tudo o que aconteceu até seu encontro com Tadakatsu. Ao que parecia, Yuichiro tampouco se movera durante o dia, mas assumindo que estaria mais seguro à noite depois do pôr do sol, ele começou a se movimentar com cautela. Logicamente, Mitsuko pensou, é uma questão de gesto pessoal, é uma questão de gosto pessoal. É claro que seria muito mais difícil ser detectado à noite, mas isso também dificultaria enxergar seu oponente. Mas se você estivesse em apuros e precisasse fugir, seria mais recomendável à noite. Yuichiro parece ter encontrado Tadakatsu apenas 2 horas antes de Mitsuko se deparar com os dois. Eles tentaram conceber um plano de fuga, mas acabaram não tendo nenhuma boa ideia. Tadakatsu se afastou um pouco para urinar, mas como estava demorando, Yuichiro se preocupou e resolveu procurá-lo. E foi quando se deparou com Mitsuko. Eu estava apavorado no início. Pensei que não poderia confiar em ninguém, mas então me dei conta de que a maioria, assim como eu, deve estar pensando em escapar. Yuichiro parou de falar e olhou de relance para Mitsuko. O fanático por animes da turma B, Yuichiro Takiguchi, não costumava conversar olhando diretamente para seu interlocutor, e acabou logo desviando o olhar. Mesmo assim, pela maneira com que lhe dirigia a palavra, Yuichiro não parecia estar tão cauteloso com relação a ela, por algum motivo. Mitsuko fingiu parecer aliviado e prosseguiu. Então, Tadakatsu tinha essa arma? Yuichiro confirmou. Sim. Você não teve medo de Tadakatsu? Ok, agora se tranquilize e seja um pouco mais articulada. Não, quer dizer, mesmo agora, ele não parece largá-la de jeito nenhum. Yuichiro sorriu. Bem, em primeiro lugar, Tadakatsu não atirou em mim ou algo que o valha. Ele apontou sua arma para mim, mas eu e ele somos colegas de turma desde o início do fundamental. Por isso eu o conheço muito bem. Mas, Mitsuko fez uma cara inexpressiva. Você viu como Yumiko Kusakai e Yukiko Kitano morreram. Alguns estão participando deste jogo. Como você pode ter certeza de que Tadakatsu não é um deles? Depois de dizê-lo, ela baixou a cabeça. Ele suspeita até de mim. Eiichiro apertou os lábios e balançou a cabeça, concordando repetidas vezes. É verdade. Mas se apenas nos imobilizarmos, acabaremos morrendo. É melhor tentar algo. Não consigo agir como Yumiko e Yukiko, mas pensei em fazer com que outros estudantes se juntem a nós aos poucos. Yuichiro fitou Mitsuko por um instante e em seguida olhou de novo para baixo. Ele parecia ainda mais retraído do que de costume, talvez por não estar acostumado a olhar o rosto de uma garota tão de perto. Ela devia ter acertado na mosca, e além disso, ele estava lidando com uma garota de beleza insuperável. Não tem jeito de Tadakatsu deixar de lado a arma.
Ele deve estar muito apavorado. Mitsuko inclinou a cabeça e forçou um sorriso. Você é um cara legal. Yoichiro olhou espantado para ela com o canto do olho. Ainda sorridente, Mitsuko prosseguiu. Tem que ter coragem para se preocupar com o sentimento dos outros, mesmo nas atuais circunstâncias. Yoichiro olhou de novo, acanhadamente para baixo. Passou a mão direita pelos cabelos desgrenhados e afirmou. Não é bem assim. Então, sem olhar para ela, completou. Sabe, você poderia desculpar Tadakatsu por suspeitar de você. Você poderia desculpar Tadakatsu por suspeitar de você? Ele deve estar apavorado. Está muito desconfiado. Está muito desconfiado. A frase soava realmente estranha, e ela riu. Depois disse, entre suspiros. Não tem jeito. Por tudo que fiz até hoje, não é de se espantar que desconfiem de mim. Você também não deve me achar confiável. Yuichiro ficou em silêncio. Depois se voltou para Mitsuko e a olhou no rosto. Dessa vez, ele a olhou por um tempo mais longo. Então disse: Não. Ele direcionou de novo o rosto para o solo, antes de prosseguir. Bem, quer dizer, se for assim, eu desconfio também de Tadakatsu. Quer dizer, ele, ele arrancou uma grama a seus pés. Então, começou a rasgar em tiras finas o caule da grama molhada pelo orvalho matinal. Não ouvi coisas boas a seu respeito, mas isso é irrelevante numa situação como a nossa. Ao contrário, muitas vezes são pessoas sempre respeitáveis que acabam perdendo o juízo em situações extremas. Ele jogou a grama dilacerada a seus pés. Depois ergueu o rosto de novo para Mitsuko. Não creio que você seja má pessoa. Mitsuko inclinou a cabeça. Por quê? Talvez pelo fato de ela o estar encarando. Yuichiro desviou de novo às pressas o olhar. Depois disse. Bem, são seus olhos. Meus olhos? Ainda cabisbaixo, Yuichiro começou a dilacerar mais grama. Seus olhos sempre foram meio ameaçadores. Mitsuko forçou um sorriso. Ela tentou dar de ombros, mas não funcionou por causa do cinto ao redor dos pulsos. Você deve ter razão. Mas a grama foi fracionada em 4 partes, depois em 8. Às vezes, seus olhos parecem tristes de verdade e extremamente doces. Mitsuko olhou para Yuichiro e ouviu calada. Por isso, ele prosseguiu, jogando fora de novo a grama. Eu sempre pensei que você não era tão má como todos diziam. Mesmo tendo feito, talvez, quem sabe, coisas ruins. Eu estava certo de que você agiu por falta de opção, por haver algum motivo que a levou a isso. Ele gaguejava com uma voz tímida e tensa, como se confessasse seu amor a uma garota. Então acrescentou. Eu apenas não quero ser um cara tolo que não entende esse motivo. Mitsuko suspirou por dentro. Logicamente, ela pensava. Como você é ingênuo, Yuichiro. Mas então sorriu e disse. Obrigada. Até ela se surpreendeu com a gentileza na própria voz. Logicamente, era por fingimento e ela admitiu que, se sua encenação era um pouco exagerada, talvez fosse por haver um pouco de sentimento verdadeiro, misturado às suas palavras. Mas apenas um pouco. Instantes depois, Yuichiro perguntou. E quanto você, Mitsuko? O que fazia até nos encontrar? Bem, Mitsuko começou, alongando o final da palavra. Ela se mexeu um pouco e sentiu o orvalho matinal molhando sua saia sobre a grama. Estive fugindo todo o tempo, sabe, dos tiros de pistola próximos. Foi por isso que quando vi Tadakatsu, estava tão assustada, mas eu também estava muito cansada e apavorada por estar só, e refleti naquela hora que se devia chamá-lo, que devia chamá-lo. Achei que ele entenderia, mas eu não tinha certeza se deveria fazer isso ou não. Estava vacilante. Ichiro concordou de novo levemente. Ele voltou a olhar para ela e baixou a cabeça. Creio que você fez o que era certo. Mitsuko sorriu e disse. Eu também penso assim. Seus olhos se encontraram e eles trocaram um sorriso. Ah, tem razão, Ichiro disse. Desculpe, eu não me dei conta. Você deve estar com sede. Você perdeu seus pertences, não é? Deve estar sem beber água há algum tempo. Mitsuko havia deixado seu kit de sobrevivência para trás quando lutou com Hiroki Sugimura. Ela estava de fato sedenta. Pode me dar um pouco d'água? Sem olhar para ela, Yuichiro balançou a cabeça. Estendeu o braço para o kit de sobrevivência e o pegou. Tirou de dentro dele 2 garrafas de água e depois de compará-las, escolheu a garrafa selada e guardou a outra de volta. Ele abriu a garrafa nova. Mitsuko estendeu suas mãos amarradas com o cinto. Yuichiro
estava prestes a entregar a garrafa a ela, mas de súbito parou. Olhou para Tadakatsu, que ainda parecia adormecido. Depois transferiu os olhos para a garrafa de plástico na sua mão. Ele pôs a garrafa ao lado da perna. Calma lá, você vai me deixar beber a água ou não? Desistiu de mimar a prisioneira porque isso poderia irritar o severo sargento Hatagami? Ichiro pegou nas mãos dela sem dizer uma palavra. Fez Mitsuko levantar as mãos e tocou no cinto ao redor de seus pulsos. Ele começou a desamarrá-lo. Yuichiro, ela disse como se estivesse surpreendida. De fato, estava um pouco. Tem certeza de que não há problema? Tadakatsu ficara furioso. Yuichiro respondeu com um olhar concentrado nos pulsos dela. Está tudo bem. Tem sua arma. Além disso, como você poderia beber com as mãos amarradas desse jeito? Yuichiro voltou a olhar de Sousai para Mitsuko. Ela sorriu com carinho e disse, obrigada, e fingiu timidez enquanto abaixava os olhos. O cinto foi desamarrado. Mitsuko esfregou cada pulso alternadamente. Como o cinto não estava apertado, eles estavam bem. Yuichiro lhe ofereceu a garrafa. Ela pegou e tomou 2 goles breves e delicados. Depois a devolveu. É o suficiente? Ele perguntou. E parou de passar o cinto na cintura. Pode tomar à vontade. Se acabar, podemos pegar mais do poço de alguma casa. Mitsuko balançou a cabeça para os lados. Ah, não, já é o suficiente. Ah, não, já é o bastante. Tudo bem. Yuichiro pegou a garrafa. Depois de enfiá-la no kit de sobrevivência, ele voltou a mão ao cinto e o afivelou. Mitsuko chamou. Yuichiro. Ele ergueu o rosto. Mitsuko estendeu com rapidez as mãos desatadas e pegou gentilmente a mão direita dele. Yuichiro parecia tenso. Não porque suspeitava que houvesse nisso algum motivo dissimulado, mas simplesmente porque uma garota segurava sua mão. O quê? Mitsuko sorriu com carinho. Ela abriu seus lábios de delicado formato e falou com gentileza. Estou tão feliz por poder encontrar alguém como você. Não parava de tremer de tanto medo, mas agora me sinto segura. Ichiro parecia um pouco envergonhado, mas sua boca tensa tremeu e ele por fim replicou. Está tudo bem agora. Ele parecia querer recolher logo de volta sua mão direita, mas Mitsuko se recusava a largá-la, apertando-a com firmeza. Yuichiro receava dizer algo e sua voz estava tensa quando por fim ele falou. Eu a protegerei, Mitsuko. E complementou. Tadakatsu está conosco. Ele está um pouco nervoso agora, mas depois de se acalmar, ele verá que você não é nossa inimiga. Então, nós 3 vamos procurar o restante da turma. Depois, vamos bolar algum meio de fugir. Mitsuko sorriu carinhosamente. Obrigada. Fico contente. Ela intensificou o aperto da mão de Yuichiro, que ficou ainda mais vermelho e afastou de novo o olhar. Ah, Mitsuko. Você sabe. Você é realmente bonita. Ele disse, sem olhar para ela. Mitsuko ergueu a sobrancelha. Não diga. Acha mesmo? Yuichiro moveu repetidamente o queixo. Mas, mais que confirmar, ele parecia tremer por causa da enorme tensão. Isso fez Mitsuko sorrir outra vez. Ela percebeu que esse sorriso não tinha nenhuma malevolência. Bom, talvez praticamente nenhuma. Restam 16 estudantes. 57. No final das contas, Tadakatsu foi desperto pelo anúncio das 6 da manhã de Sakamochi. Embora tivesse dormido menos de 2 horas apenas, declarou ser suficiente, e depois de desamarrar o lenço do pulso para poder segurar com firmeza a arma, foi se sentar ao lado de Mitsuko e Yuichiro. Yuichiro sugeriu que Mitsuko dormisse antes dele, mas, como ela recusou, ele acabou indo se deitar. Nesse momento, eles tomaram conhecimento que o quadrante onde estavam não se tornaria proibido, e que 4 estudantes, Keita Iijima, Toshinori Oda, Yuto Kaseto e Shinji Mimura, haviam morrido nas últimas horas. Tadakatsu protestou ao ver desamarrado o cinto que prendia os pulsos de Mitsuko, mas Yuichiro deu um jeito de convencê-la a aceitar. Logicamente, mesmo que Yuichiro não tivesse desamarrado o cinto, Mitsuko planejava persuadir Tadakatsu a fazê-lo. Foi isso. Ela não poderia se dar ao luxo de perder tempo pensando em algo. Se Hiroki Sugimura aparecesse, sua encenação iria por água abaixo. Falando nisso, por qual motivo Hiroki estaria vagando de um lado para o outro? Estaria ele, assim como Yuichiro e Tadakatsu, tentando encontrar outros estudantes com quem pudesse se aliar? E ela pensava também na existência do atirador com a metralhadora, fosse ele quem fosse. Embora Yuichiro tivesse confessado
a Mitsuko com um sorriso que provavelmente não conseguiria dormir, ele apagou em questão de 5 minutos. Mauricinho, como era, não tinha muita resistência, devia estar cansado, ao contrário de Tadakatsu que roncava levemente. Ichiro dormia sereno como um bebê. Tadakatsu sentou encostado a uma árvore, mantendo uma boa distância de 3 metros à esquerda de Mitsuko. Ele tinha cabelos cortados, curtos e bem aparados, e pequenas acnes apareciam sobre o rosto, sobre os ossos molares. Ele olhava com atenção para Mitsuko. O revólver em sua mão direita não estava mais apontado na direção dela, mas seu dedo permanecia firme sobre o gatilho, como para indicar que poderia atirar nela a qualquer momento. Mitsuko esperou outra meia hora e então, depois de se certificar de que Yuichiro, de costas para eles, continuava dormindo, virou-se para Tadakatsu e declarou com tranquilidade: "Você não precisa me olhar desse jeito. Não vou fazer nada." Tadakatsu franziu o senho. "Nunca se sabe." Como em resposta à réplica ríspida de Tadakatsu, o corpo de Yuichiro se mexeu um pouco. Por um tempo, Mitsuko e Tadakatsu olharam para as costas dele até que sua respiração profunda foi retomada. Sem olhar para ele, Mitsuko respirou fundo para demonstrar cansaço para estar na mesma posição. Então mexeu as pernas, deixando o joelho direito no chão e levantando ligeiramente o esquerdo. Sua saia plessada deslizou, revelando a maior parte de suas coxas brancas, mas Mitsuko apenas olhou ao redor, fingindo nada perceber. Ela sentia Tadakatsu todo tenso. "Epa, consegue ver um pedaço da minha calcinha?" "Ela é de seda rosa e muito sexy." Mitsuko permaneceu nessa posição por um tempo. Depois olhou levemente para Tadakatsu, que se apressou em levantar o rosto. É lógico que, até então, seus olhos estavam grudados nas coxas dela. Porém, Mitsuko continuou a agir como se nada percebesse e o chamou. "Tadakatsu." "O quê?" Ele pareceu se empenhar para manter um tom intimidador, mas agora se notava um ligeiro tremor em sua voz. "Estou com muito medo." Ela pensou que ele daria uma resposta áspera de novo, mas Tadakatsu não disse nada. E continuou a olhá-la. "Você não tem medo?" As sobrancelhas do estudante moveram-se um pouco, mas, logo depois, ele declarou: "Lógico que tenho." "Por isso mesmo estou de olho em você, Mitsuko." Mitsuko olhou para longe dele com ar tristonho. "Então, você ainda não confia em mim?" "Não me leve a mal." O tom de voz de Tadakatsu não continha nem metade da rispidez de antes. "Sei que estou sendo repetitivo, mas apenas não quero morrer." Mitsuko olhou de volta rapidamente para ele. Ela disse com certa ênfase: "Estamos todos no mesmo barco, você sabe. Eu tampouco desejo morrer, mas você precisa confiar em mim ou nunca podemos cooperar e encontrar um jeito de nos salvar." "Ah, bem." Tadakatsu balançou a cabeça como se começasse a amanhecer. "Entendo, mas..." Mitsuko sorriu com carinho. Ela olhou nos olhos do oponente, e os cantos de seus lábios vermelhos bem formados se elevaram. Diferia do rosto durante sua conversa, um tanto idílica com Ichiro. Esse era um sorriso especial angelical de Mitsuko Soma. Os olhos de Tadakatsu cintilaram seduzidos. "Sabe, Tadakatsu," ela continuou, assumindo de novo sua face de menina insegura. Expressões mutantes, virgem e pura, dia e noite. Nossa, parece um título de um filme. "O quê?" "Sei que já disse isso outras vezes, mas apenas estou amedrontada." "Aham." Por isso, ela olhou diretamente para ele. Por isso, todo e qualquer traço de antagonismo e suspeita pareciam ter desaparecido da voz e da expressão do rosto de Tadakatsu. Mitsuko enviesou a cabeça de leve e perguntou: "Não podemos conversar um pouco?" "Conversar?" Ele franziu as sobrancelhas estranhamente. "Mas não é o que estamos fazendo?" Mitsuko abafou a voz. Não seja bobo, não seja bobo." "Será que eu preciso ser mais claro?" "Que tolinho." Seu olhar grudou em Tadakatsu e ela indicou Yuichiro com o queixo. "Não aqui, ok? Quero conversar com você. Mas longe de Yuichiro. Afinal, não é com ele, mas com você que eu quero ter um diálogo." A boca de Tadakatsu se abriu ligeiramente. Olhou para Yuichiro de modo vago. Depois, olhou de volta para Mitsuko. "Tudo bem?" Mitsuko perguntou. Levantou-se, olhou ao redor e decidiu que a moita atrás de Tadakatsu seria o local ideal. Ela caminhou em direção a ele, inclinou de leve a cabeça e seguiu em frente. Ela não estava certa se ele a seguiria ou não, mas depois de alguns instantes Mitsuko sentiu que ele a acompanhava.
Mitsuko parou a aproximadamente 20 metros de onde Yuichiro dormia. Como na área onde estavam antes, esta era uma pequena clareira cercada por moitas. Quando ela se virou, Tadakatsu apareceu, abrindo caminho pelo mato. Seus olhos estavam vagos, mas ainda talvez inconscientemente. Ele segurava firme sua arma. Mitsuko puxou de imediato para baixo o zíper lateral da saia apressada, que deslizou até o chão, expondo suas coxas fracas à luz iluminada. Expondo suas coxas à fraca luz iluminada. Ela sentiu que Tadakatsu engolia em seco. Então, ela tirou o lenço do pescoço e a blusa de marinheiro. Ao contrário das outras garotas, ela nunca foi muito chegada a usar sem sensualidade uma camiseta por baixo da blusa, por isso estava apenas de calcinha e sutiã. Ah, não posso esquecer de descalçar os sapatos. Depois de tirar os tênis, lançou Tadakatsu seu olhar angelical. Mitsuko. As palavras saíram de seus lábios entreabertos pela tensão. Mitsuko resolveu se certificar. Estou com tanto medo, Tadakatsu. Por isso, Tadakatsu se aproximou, desajeitadamente dela, passo a passo, como se de repente tivesse notado a arma. Mitsuko olhou para baixo para a mão direita dele e disse: Põe essa coisa em outro lugar por aí. Tadakatsu ergueu a mão como se pela primeira vez notasse a existência da arma, e olhou fixo para o revólver. Depois, às pressas, o deixou no solo um pouco afastado deles. Ele se reaproximou dela. Mitsuko deu um sorriso simpático e, estendendo os braços, envolveu o pescoço do rapaz. O corpo dele tremia, mas no momento em que Mitsuko ofereceu seus lábios, ele de imediato se lançou a eles. Mitsuko recebeu Tadakatsu respirando pesadamente. Depois de alguns instantes, seus lábios se separaram. Mitsuko olhou direto nos olhos dele e perguntou: Essa é sua primeira vez, não é? Isso importa? Tadakatsu replicou com a voz trêmula. Os dois deitaram na grama, Mitsuko sob ele. Tadakatsu, sem pestanejar, estendeu as mãos até os seios dela. Seu idiota, você deveria me beijar mais antes de chegar a eles. Ela pensou, mas em vez disso resolveu apenas gemer. As mãos grossas de Tadakatsu tiraram seu sutiã. Em seguida, ele apertou os fartos seios expostos, e sua face se aproximou deles. Ela continuava a fingir que estava excitada, no estilo exagerado dos vídeos pornôs, mas enquanto isso a mão direita dela se estendia para a parte mais baixa de sua calcinha, na parte de trás da cintura. As pontas de seus dedos tocaram um objeto duro e fino. Garotas de gangues não usariam mais essas armas baratas e desgraciosas, mas era a arma preferida de Mitsuko havia um longo tempo. A mais útil para ela no momento, por ser justamente algo que ela podia esconder na calcinha. Tadakatsu sempre estava ocupado. Tadakatsu estava ocupado acariciando as nádegas e os seios de Mitsuko. Enquanto isso, ela olhava o topo da cabeça dele. A mão esquerda de Tadakatsu estendeu-se rapidamente para tocar entre as pernas. Mitsuko soltou um gemido. Os olhos de Tadakatsu concentravam-se nos seios dela. Mitsuko moveu lentamente a mão direita para perto do pescoço dele. Desculpe, Tadakatsu, mas pelo menos você acabou tendo uma agradável recordação, não? Pena que não chegaremos ao final. O dedo anelar da mão direita de Mitsuko tocou gentilmente no pescoço de Tadakatsu. O objeto estava entre o indicador e o dedo médio. Cau-cau, tirleou um pássaro. Infelizmente, à sua direita, Tadakatsu instintivamente levantou a cabeça e olhou na direção da ave. Era o mero trinado de um passarinho. O que de fato fez os olhos de Tadakatsu se abrirem foi a lâmina de barbear na mão direita de Mitsuko, em frente a seu rosto. Diabos, justo nessa hora? Foi o que lhe passou pela cabeça dela. Porém, indiferente aos detalhes, Mitsuko sacudiu a lâmina. Tadakatsu soltou um breve urro e, sem demora, afastou-se de Mitsuko. A lâmina passou de raspão em seu pescoço, mas o corte foi muito raso para ser fatal. Ah, céus, que reflexo bom! Era de se esperar de um jogador de beisebol. Tadakatsu ficou de pé e olhou boquiaberto. Mitsuko se levantava. Ele parecia querer dizer algo, mas não encontrava palavras. Pouco se importando com o estado de Tadakatsu, ela se levantou e correu em direção ao revólver jogado, próximo à sua direita. Mas o corpo de Tadakatsu passou num salto diante dos olhos dela, exatamente como um movimento de beisebol. Ele se retirou de cabeça e girou o corpo, recolhendo a arma e, com o joelho apoiado no chão, levantou-se.
Tadakatsu jogava na posição de interbases anteriormente ocupada por Shuya Nanahara no início do ensino fundamental, embora nos primeiros anos Mitsuko tenha estudado em outra escola. Shuya Nanahara, chamado de gênio da Little League, era tão famoso que ela o conhecia de nome. Desse jeito, o time de beisebol da escola do ensino fundamental Shiroiwa está em boas mãos, certo? Bem, pelo menos aconteceu antes de você ter abaixado as calças. Seria patético se estivesse completamente nu. Mas isso não vinha ao caso. Logo depois de se dar conta de que Tadakatsu pegaria a arma antes dela, Mitsuko mudou de direção. Ela ouviu os tiros às suas costas, mas sem que eles a atingissem, conseguiu se embrenhar no mato. Mitsuko podia ouvir Tadakatsu correndo atrás dela. Ele a alcançaria, com certeza. Ela saiu de dentro do mato. Ali estava Yuichiro Takiguchi. Ele devia ter escutado os tiros. Levantou-se, percebendo que Tadakatsu e Mitsuko não estavam mais lá. Olhou ao redor e seus olhos se regalaram assim que a viram. Claro, estou seminua. Não estou pronta para um serviço completo? Uma noite de prazeres com Mitsuko Soma. Mas, espere, ainda de manhã. Yuichiro! Mitsuko gritou e correu na direção dele, sem se esquecer de fazer uma cara de choro. O que aconteceu, Mitsuko? Quando Tadakatsu Hatagami saiu de dentro das moitas, Mitsuko tinha ido se postar atrás de Yuichiro. Como o rapaz era apenas uns 5 centímetros mais alto que ela, Mitsuko não poderia realmente se esconder atrás dele. Mas de qualquer forma, Yuichiro! Tadakatsu parou e berrou, empurrando sua arma. Sai da frente! Calma! Com a cabeça ainda zonza de sono, Yuichiro falava com nervosismo por não compreender totalmente a situação. Mitsuko segurou os ombros de Yuichiro por trás e comprimiu seu corpo seminu contra as costas dele. O que está vendo? Mitsuko tentou me matar. Cara, eu bem que avisei. Ainda se escondendo atrás de Yuichiro, Mitsuko disse com a voz fraca. Não é verdade, Tadakatsu. Tadakatsu tentou me forçar e me ameaçou com essa arma. Me salve, Yuichiro. O rosto de Tadakatsu se contorceu em espanto. Essa vadia é pura mentira dela. Yuichiro, acredite, veja. Tadakatsu apontou para o pescoço com os dedos da mão esquerda livre. O corte estreito apresentava uma marca leve de sangue. Ela me cortou com uma lâmina de barbear. Yuichiro se virou e olhou para Mitsuko com um rabo de olho. Ela balançou a cabeça da forma mais graciosa possível, como se estivesse mortificada, fazendo-se passar por vítima. Eu o arranhei com as unhas de tão concentrada que estava em me escapar dele. Então Tadakatsu se enfureceu e tentou atirar em mim. Ela já tinha descartado a lâmina de barbear nos arbustos. Mesmo que a forçassem a tirar toda a roupa, ela estava quase nua. Para revistá-la, não haveria provas. O rosto de Tadakatsu ficou vermelho de raiva. Saia da frente, Yuichiro! Ele gritou. Vou matar essa piranha. Calma, disse Yuichiro, esforçando-se para manter a voz serena. Bem, não sei quem está mentindo. O quê? Tadakatsu levantou a voz, irado, mas Yuichiro permaneceu imóvel, limitando-se a estender a mão direita na direção de Tadakatsu. Me dê sua arma. Depois veremos quem diz a verdade. Tadakatsu se contorceu de novo o rosto. Estava prestes a chorar, e a expressão em seu rosto era de desconsolo. Ele gritou. Isso não é hora para essas babaquices. Se não dermos um fim nela agora, você também. Está me ouvindo? Você também vai acabar morto. Que coisa horrível! Mitsuko exclamou em voz chorosa. Eu não faria isso. Me salve, Yuichiro, me salve! E apertou forte o ombro de Yuichiro. Com paciência, Yuichiro estendeu a mão direita. Vamos, me entregue. Se você não estiver mentindo, me entregue. Tadakatsu contraiu de novo o rosto. Porém, depois de alguns instantes, deu de ombro. Respirou fundo e baixou sua arma. Inseriu o dedo na trava do gatilho. Virou o cabo para frente, como se estivesse desistindo. Estendeu a arma para Yuichiro. Logicamente, uma luz brilhou no fundo dos olhos de Mitsuko, que mantinha a fisionomia chorosa. O momento principal seria quando a arma estivesse nas mãos de Yuichiro. Não seria tão fácil tirá-la dele. A questão era como faria isso. Yuichiro balançou a cabeça e avançou, mas foi um movimento praticamente igual ao de Hiroki Sugimura, colocou o governante diante de si. Como num passe de mágica, a arma voltou de posição de antes. Ao mesmo tempo, Tadakatsu abaixou-se sobre o joelho direito e se inclinou lateralmente. O cano da arma apontava diretamente para Mitsuko, com a linha de fogo passando reto pelo ombro esquerdo de Yuichiro. Afastada agora das calças de Yuichiro, Mitsuko estava plenamente exposta. Yuichiro acompanhou o alvo da arma e rapidamente olhou para trás, para Mitsuko. Os olhos dela se arregalaram. Vou ser morta. Sem perder um instante, Tadakatsu puxou o gatilho. Tiros. 2. O corpo de Yuichiro caiu diante dos olhos dela.
como se em câmera lenta. Para além dele, via-se o rosto de pânico de Tadakatsu. Nesse momento, Mitsuko já havia recolhido a foice que Yuichiro mantinha a seu lado enquanto dormia. Ela lançou. A foice cruzou o ar girando a sua lâmina no formato de uma banana. Alojou-se no ombro direito de Tadakatsu. Com um grito de dor, ele soltou a arma. Sem perder um momento sequer, Mitsuko recolheu o bastão e foi em frente. Saltou sobre Yuichiro, estirado com o rosto voltado para baixo, correu em direção a Tadakatsu e, aproveitando o embalo, sentou o bastão na cabeça dele, que cambaleante segurava o ombro direito. Olhe, é um bastão, um instrumento bem familiar a você. Espero que você se satisfaça com ele. Tum! A ponta do bastão acertou o centro do rosto de Tadakatsu, esmagando a cartilagem do nariz, quebrando vários dentes e afundando seu maxilar. Tadakatsu caiu desmaiado. Mitsuko, sem demora, o balançou o bastão em direção à testa dele. Tum! A testa se afundou. Os olhos de Tadakatsu saltaram parcialmente das órbitas, e os punhos das mãos estendidas nas laterais do corpo fecharam-se. Mais um golpe, dessa vez virando o dorso do nariz. Treinamento especial de 1000 rebatidas de Mitsuko Soma. Venha, venha. A próxima vai para o centro do campo. O sangue jorrou das narinas de Tadakatsu com esse golpe. Mitsuko abaixou o bastão. Todo o rosto do rapaz estava imerso em sangue. Estava morto. O sangue espesso escorria do nariz deformado e para fora dos ouvidos. Mitsuko jogou fora o bastão e tomou a pistola caída à sua esquerda. Em seguida caminhou até Yuichiro, que estava deitado de bruços. Uma mancha de sangue se espalhava por toda a grama sob o corpo dele. Ele serviu de escudo para Mitsuko. Um instante apenas. Ela ajoelhou-se devagar ao lado do corpo de Yuichiro. Ao aproximar o rosto, notou que ele ainda estava vivo. Depois de pensar um pouco, postou-se, numa posição que impedia Yuichiro de ver o cadáver de Tadakatsu. Então, pegou firme no ombro de Yuichiro e o virou para cima. Ele gemeu e abriu vagamente os olhos. O casaco de seu uniforme exibia 2 buracos, um no peito, à esquerda, e outro no flanco, pelos quais o sangue saía em abundância. Sendo absorvido pelo tecido preto, Mitsuko manteve o dorso dele levantado. Os olhos de Yuichiro vaguearam ao redor por um tempo e por fim pararam no rosto de Mitsuko. Sua respiração entrecortada e curta acompanhava o batimento cardíaco. Mitsuko, ele disse. Tadakatsu. Mitsuko balançou a cabeça negativamente. Ele ficou apavorado depois de atirar em você e fugiu. Tadakatsu tentou, antes de mais nada, matar Mitsuko. Logo essa. Explicação não fazia muito sentido. Além disso, não respondia à questão de quem mentiu. Tadakatsu ou Mitsuko. Porém, Yuichiro, cuja capacidade de raciocinar deveria estar embotada, pareceu concordar de leve com a cabeça. É mesmo? Seus olhos pareciam fora de foco. Ele provavelmente tinha apenas uma imagem vaga de Mitsuko. Você não está ferida? Estou bem, ela disse. Você me salvou. Um sorriso frágil pareceu surgir no rosto de Yuichiro. Desculpe. Eu não posso mais te proteger. Não posso me mover. Espumas de sangue irrompiam dos cantos de seus lábios. Seus pulmões deviam estar perfurados. Eu sei, ela o abraçou gentilmente e curvou-se. Seus longos cabelos negros caíram sobre o peito dele, com as pontas se molhando no sangue que vazava dos ferimentos. Antes de Mitsuko beijar Yuichiro nos lábios, os olhos dele se moveram de leve, fechando a seguir. Era diferente do beijo de vadia que ela deu em Tadakatsu momentos antes. Um beijo macio, terno, pleno de emoção, apesar do gosto de sangue. Seus lábios se separaram. Yuichiro reabriu os olhos semi-entorpecidos. Desculpe, ele disse. Parece que... Mitsuko sorriu. Eu sei. Bang, bang, bang. Com esses tiros pesados, os olhos de Yuichiro se arregalaram. Yuichiro Takiguchi morreu olhando a face de Mitsuko Soma, provavelmente sem nenhuma noção do que se passava. Mitsuko removeu devagar a pistola fumegante do estômago de Yuichiro e segurou mais uma vez o corpo dele. Ela fitou os olhos do rapaz, que já não enxergavam mais nada. Você até que era simpático. Me deixou um pouco feliz. Lembrarei para sempre de você, ela falou para si. Depois fechou os olhos, como tomada de remorso, e de novo encostou seus lábios no de Yuichiro, sem vida, mas ainda mornos. A luz solar começou a banhar por fim a encosta oeste da montanha.
norte sobre a cabeça de Mitsuko, que bloqueava a luz do sol. As pupilas de Ichiro dilataram-se rapidamente. Restam 14 estudantes.